Bem-vindo à Jornada Invisível, o espaço onde você mergulha fundo em si mesmo, descobre o que está além do visível e transforma sua vida de dentro para fora. Prepare-se para caminhar por dentro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Jornada Invisível, o podcast que ilumina os bastidores da nossa mente, dos nossos sentimentos e daquilo que ninguém vê, mas que todos nós carregamos. Hoje vamos falar sobre um visitante silencioso e que, pelo menos comigo, já me deixou muito mal, bem para baixo mesmo. A voz que diz que você não é bom bastante. Sabe aquela sensação ruim de não merecimento que aparece justamente quando você conquista algo importante ou está prestes a dar um passo novo na sua vida? É a tal da síndrome do impostor. Você já ouviu dizer da síndrome do impostor? Você já sentiu que não merece estar onde está? Que é só uma questão de tempo até te descobrirem? Parece que você é uma fraude. A todo momento você está acreditando que é uma fraude. Você é ou conhece alguém que vive se autodepreciando, autossabotando, com medo constante de assumir algo novo na vida? Vive com uma comparação excessiva na vida pessoal, educacional e até mesmo profissional? Cria excessos de padrões de perfeccionismo e não sabe aceitar elogios? Se você conhece ou passa por algum desses, pode estar aí chegando próximo de uma síndrome do impostor. Por isso é muito importante você estar aí se autoavaliando e buscando soluções. Fica comigo até o final desse podcast que nós vamos estar trocando muitas ideias a respeito desse assunto. Se isso já aconteceu contigo, como eu já vivi na pele, então esse episódio é para você. Vamos lá? No site Viver Bem, da Unimed, tem algumas matérias a respeito, pois se torna uma situação de saúde mental para algumas pessoas. Eu vou ler um trecho da matéria, abre aspas. A síndrome do impostor tem sido monitorada de perto pelos pesquisadores em saúde mental nos últimos anos. Mais de 70% da população mundial tem sintomas relacionados ao transtorno, ansiedade, insegurança e dúvidas em relação à própria capacidade num contexto profissional ou acadêmico. Fecha aspas, site da Unimed. Vamos começar a decifrar o que é a tal síndrome do impostor. É um fenômeno psicológico, por isso ele não é um transtorno. É uma sensação de ser uma fraude constante, mesmo diante de algumas conquistas reais. É comum entre as pessoas, principalmente pessoas de alto desempenho, as pessoas aí no trabalho, atletas, todas essas que estão sempre na alta prova, elas sempre estão se questionando, porque existe uma questão do alto padrão, do perfeccionismo, e também em alguns ambientes muito competitivos. Ao invés de você estar sempre acreditando, você está sempre desacreditando para conhecer possibilidades de acreditar. Vou dar alguns exemplos do que vivencio cotidianamente com alunos, amigos, familiares. Escuta aí e veja se faz sentido para você. Passei na entrevista, mas foi sorte. Só me elogiaram porque foram gentis, eu não mereço. Então, eles estão superestimando a minha capacidade. Eu não sou isso tudo. Não. Eles dizem que sou. Eu não sou. Eu não me acho, não me vejo assim. Você já percebeu isso? Gente, dias atrás eu escutei uma frase que foi preciso anotar. Ela dizia assim: quem vive a síndrome do impostor carrega um currículo que não consegue enxergar. É muito sério isso, é muito verdadeiro. A pessoa, ela tem um currículo de vida, de experiência, de habilidades, mas ela não consegue reconhecer isso. E mesmo as pessoas falando para ela, ela também não consegue perceber isso na vida dela. Então é muito estranho e doloroso. Por isso é muito importante que quando uma pessoa reconhece, ela se vê que ela está vivenciando muitos desses pontos, isso está prejudicando a vida dela, o seu emocional, o seu mental, ela precisa buscar ajuda. Primeiro a autoajuda, o autoconhecimento, ela buscar fazer algumas atividades que ela possa estar compreendendo um outro caminho,
Mas se isso estiver muito difícil, pesado mesmo, ela não está conseguindo ter forças, ela precisa buscar uma mentoria, precisa buscar orientações, precisa buscar um tratamento psicológico. Isso é muito importante, buscar profissional que possa estar ali acompanhando ela e ajudando nessa mudança de pensamento, de mentalidade. Vou contar para você um fato pessoal meu. Eu sou um profissional que eu tenho orgulho dos inúmeros cursos livres, graduação, pós-graduações, MBA que eu já fiz. Ultimamente eu terminei uma especialização em neurociência e estou no 6º período de graduação em psicologia. Ufa, aos 47 anos voltei de novo para o banco da faculdade. Mas eu não te contei isso para aparecer ou me achar melhor que ninguém. Eu te contei para que você compreenda que estudar, para a minha pessoa, é algo muito bom, é algo que eu gosto, me sinto bem, isso é muito importante. Mas por longos anos da minha saga pelos estudos, era justamente por medo. Era por acreditar que as minhas formações, minhas competências ainda não eram o bastante. E que para ser aceito nos locais que eu queria pertencer, para conquistar tal respeito, eu ainda precisava de algo mais. Porém, isso virou uma corrente tão obsessiva na minha vida que eu buscava cursos, talvez sem ter um planejamento financeiro bem adequado. Então, tudo bem, eu pagava, mas será que foi planejado para ter uma sustentabilidade desse processo? Eu me inscrevi em curso sem ter condição de fazer, então não, eu vou fazer de qualquer jeito. E isso também me dava diversos outros problemas de tempo, de atenção para outras áreas da minha vida, sendo que eu já estava com diversas habilidades que eu precisava mais colocar em prática, acreditar em tudo aquilo que eu já tinha e começar a colocar em prática. Não, eu sempre acreditava que ainda precisava de algo novo. Outro fato foi quando eu fui demitido de uma empresa que trabalhei por 13 anos. Bem, super normal ser demitido, não é? Não, não é. A gente passa por um processo assim de total vazio, né? Parece que alguém morreu e nós estamos aí vivenciando esse luto, né? Quando você gosta do que você faz, você investe nisso. Você não quer sair, você não quer estar fora. Mas naquela conversa interna, eu me fui provocando a acreditar que eu saí por incompetência minha. Que eu não tinha... eu saí porque eu não tinha tal curso, eu saí porque eu não tinha tal formação, foi por causa dessa competência, isto ou aquilo. E a minha cabeça ficava girando só em cima disso. Era um reviver algo que não estava realmente fazendo sentido. Foi preciso enfrentar essa vulnerabilidade, aceitar minhas imperfeições e, como diz a Brené Brown no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu vou ler aqui agora uma página. Abre aspas. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a um tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. O que o torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. Fecha aspas. No caso, eu estava acreditando que isso era uma ameaça, não uma doença. E quando eu reconheço essa vulnerabilidade de que, olha, tudo bem, se foi alguma coisa, eu não sou perfeito em tudo. E eu acho também que tem outras situações para pensar, não só esta. Quando eu fui me aceitando dentro de um processo, aí realmente eu fui tendo uma saúde mental melhor. Porque, do contrário, eu estava totalmente pilhado com isso e todos os dias revisitando essa dor que não fazia sentido. Para quem gosta de história como eu, o termo síndrome do impostor foi criado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes. No dia 20/8, eu dei uma aula de inteligência emocional para adolescentes com o tema da vulnerabilidade, autoaceitação e aí a síndrome do impostor.
mas não afeta só jovens. Homens e mulheres adultos são afetados. Estudos mostram que mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, e outros grupos minorizados relatam isso com maior frequência. Eu lembro que na faculdade, muitas das discussões, dos debates, quando entrava em grupos, né, de minorias, a questão da síndrome do impostor, ela vinha muito latente. Alguns coletivos que eu acompanho, alguns participo, alguns conselhos que nós, de vez em quando, estamos aí contribuindo, a síndrome do impostor, e isso eu estou falando de pessoas desde o baixo nível, talvez escolar, a um alto nível escolar, com diversos cursos, mestrado, doutorado. São situações, gente, que atingem todos nós. Eu mesmo, como um homem negro, pardo, ex-morador de uma favela, o meu pai motorista, minha mãe doméstica, uma família bem simples, tranquila, tradicional, ambos os meus pais sem o ensino médio completo, já tive que lidar com diversas situações em que eu não me achava pertencente e vivia me comparando. E aí nem estou falando da situação lá em cima dos currículos, mas isso aqui é antes, quando eu já era adolescente mesmo, criança, adolescente. E foi na própria adolescência que eu comecei a usar de ousadia e ocupava alguns espaços que não pareciam ser meus, mas eu comecei a ir. Eu queria estar em teatros, boates no bairro da Savassi, é um bairro nobre de Belo Horizonte, onde eu morava, entre outras situações, né, como shows. Aí falava, tudo bem, então o menino da favela pode ir lá no show da Ivete, pode ir no show, né, do Araqueto, pode ir no show do Roberto Carlos. Então, como que é? Eu trabalho, vou lá e compro, e eu pertenço a esse espaço. Eu posso ir lá na Savassi, sentar num bar, que, né, é muito caro lá a cerveja, o petisco, mas a boate também é muito cara, mas eu gostaria de estar nesse ambiente. Não quero aparecer, eu quero vivenciar isso. E aí também entrou muito nesse campo aí já desde a adolescência. Tem uma outra situação também que aconteceu comigo, mas essa me doeu muito por um tempo, e eu precisei me posicionar internamente, porém eu fiquei com medo de passar pela situação de outras vezes, e eu fugia de conversas e até mesmo pagar contas perto de algumas pessoas. Eu vou contar esse negócio de pagar conta perto de pessoas. O caso foi assim, eu trabalhava em 2 locais, isso eu estou falando uma questão de 10 anos atrás. Então, das 8 às 18 eu estava em um local, e das 18h30 até as 22h30 eu já estava em outro local, que era na universidade. Eu, como professor universitário, então ficava até esse horário. E ainda eu mantinha a minha empresa atuante, com alguns serviços corporativos. Aí sempre havia uma demanda, ou eu prestava o serviço ou contratava alguém para prestar o serviço. Tudo bem. Com isso, eu me tornei um cliente Van Gogh no Banco Santander, com gerente exclusivo, cheque, naquela época eles usavam cheque, um cartão diferenciado, a cor do cartão diferenciado, perfeito. Na verdade, eu nem sabia que eu era cliente Van Gogh, recebo um telefonema, depois chega toda uma papelada na minha casa, mas foi ótimo. Um dia, eu e uma pessoa que trabalhava comigo estávamos conversando sobre banco e benefícios do cartão, que nós estávamos aí falando justamente dos cartões para os colaboradores, tratando de assunto para o nosso time, nossa equipe. E aí eu comentei que a minha gerente do banco era a fulana, disse o nome lá da gerente do meu banco, e que a pessoa que estava comigo, né, ela achou estranho, me fazendo perguntas, tipo assim, não, mas peraí, você errou o nome, a sua gerente é quem? Eu falei, você é fulano e tal. Não, mas essa gerente aí é só de clientes Van Gogh. Na hora, quando ela fala assim, só clientes Van Gogh, ela tipo assim, você não é um cliente Van Gogh, né? Aí eu disse que eu era um cliente Van Gogh. Não, mas eu sou um cliente Van Gogh. Gente, a pessoa insistiu para ver meu cartão, sabe? E assim, aí eu mostrei o cheque e falei, aqui, ó, tá escrito Van Gogh. Aí ela se calou. Nossa, mas eu fiquei pensando, será que eu não tenho o direito de ser um cliente Van Gogh? Será que eu não posso ter esse cartão? Será que não combina? Como que é isso, sabe? E eu fiquei muito pilhado, muito estranho com isso tudo. Foi estranho, né? Então eu revelei assim, um episódio que naquele momento eu não me senti um impostor. Eu senti orgulho das minhas conquistas, frutos do meu trabalho, justo, suado, em 2 empregos,
Mas eu fiquei com uma sensação de que não dá para eu tirar esse cartão perto de alguém novamente para pagar uma conta. E aí é engraçado que nós já tivemos outros momentos e que se eu estivesse sentado na mesa, eu levantava para pagar a conta, para que ninguém ficasse observando meu cartão, sabe? E isso pode parecer uma coisa assim, tudo bem, é uma prevenção, mas não era. Eu estava me escondendo, né? Escondendo naquilo em que eu lutei para conquistar. E é nesse ponto, tá vendo? Eu faço parte, né? Eu fiz parte desses 70% aí das pessoas que experimentaram a síndrome do impostor em algum momento da vida. Gente, quem já passou ou está passando por isto, sabe o quanto a frase que eu escutei um dia de uma amiga faz muito sentido. Ela disse assim, a frase não é dela, mas ela disse, Diógenes, é como correr uma maratona e ao cruzar a linha de chegada, achar que foi apenas o vento que te empurrou. Gente, nós ficamos discutindo isso num café por muito tempo, é isso mesmo. Você corre, você se esforça, você está ali totalmente, né, empenhado, e aí você fala assim, tudo bem, foi alguma coisa que aconteceu, foi alguém que não correu mais rápido, foi alguém que deixou passar na frente, foi alguém que me deu a vez. Nossa, você nunca reconhece, sabe, quem é você. E isso é perder a identidade. A síndrome do impostor nos faz perdermos a identidade. Mas se você chegou até aqui, é porque deseja saber também como podemos enfrentar esse inimigo interno, não é? Então vamos lá? Primeira coisa, nomeie um sentimento. Se você me acompanha nessa série, você já deve ter escutado que, olha, é importante nomearmos o sentimento que nós estamos passando, sentindo. Reconhecer, sabe, como nós estamos já é o primeiro passo, até mesmo para procurar ajuda. Converse com pessoas de confiança. Você vai perceber que você não está sozinho e aceite o que essas pessoas falam sobre você, né? Muito importante. Documente suas conquistas. Se você não está acreditando ali na sua memória ou sempre está trazendo para o lado negativo e não consegue perceber as vitórias, os seus merecimentos, vai então documentando, anote, tenha um arquivo, tenha, sei lá, provas sociais disso, né? Um arquivo de evidência, assim, para que você possa revisitar quando essa dúvida vier, sabe? Revele padrões de pensamento, né? Será que você está se cobrando além da conta? Se cobrar, eu acho muito importante, eu me cobro bastante, acho que quando nós nos cobramos, nós estamos querendo ali algo muito bem feito, algo com excelência, mas nós temos que tomar cuidado se nós já estamos com esse grau de excelência ou de algo muito bom que pode ser melhorado na frente e nós não damos esse ponto inicial de partida porque nós estamos buscando uma perfeição. E da onde vai vir essa perfeição, não é mesmo? Então, muitas vezes nós estamos nos cobrando além da conta. Olhe e aceite os seus pontos positivos, as suas forças de caráter, os pontos fortes que você já tem. E aí nós temos tanto os pontos fortes do Instituto Gallup, que é muito importante, principalmente no campo corporativo, mas eu vou falar disso num outro momento. Nós temos o teste VIA, que também vai falar dos pontos fortes das forças de caráter, que vem da psicologia positiva e que eu acho extremamente necessário. Vou deixar o link para que vocês possam acessar e lá tem todas as instruções. Ou do contrário também, lá no canal do YouTube eu tenho um vídeo que vai falar como você pode acessar esse site. Aceite e escute os elogios das pessoas com respeito ao que elas dizem sobre você. Compreenda, aceite as interpretações positivas do outro sobre você. Abra os braços para receber essas palmas, esses elogios, escute a pessoa. Tem algumas pessoas, eu sempre falo isso, nós estamos agradecendo e a pessoa está assim, não foi eu, não é nada mais, nada menos que minha obrigação. Você nem escuta a pessoa. Se você não escuta, você não recebe. Então, aqui, aquela palavra é muito importante, gente, daquele mantra, receba, deixe entrar em você, internalize isso para você compreender que você é percebido por alguém. E uma outra coisa também, a nossa memória é muito vaga, e aí automaticamente lá na frente você fala, ninguém olha para mim, ninguém me percebe, sendo que muitas pessoas já te perceberam e você não escuta. E agora uma outra dica a respeito disso, quando as pessoas vão te elogiar, gente. Você já parou para pensar no outro? Que a outra pessoa, a melhor coisa que ela pode te dar naquele momento
ela está com muita vontade, com muito desejo de parabenizar você. Isso é tão genuíno na vida dela, ela quer se sentir tão bem te parabenizando, te elogiando, reconhecendo você. E aí, quando você fica cortando ela no meio, você tira esse brilho dela, você tira isso que ela acredita ser tão bom. E aí acontece de você também estar magoando uma outra pessoa. Pensa nisso. E, gente, chegou um ponto, não está muito difícil, está atrapalhando na vida pessoal, está atrapalhando na vida profissional, relacionamento familiar, talvez em família, você também tem uma síndrome do impostor em casa, não acredita que o marido fala, ou que os filhos, ou você não acredita que a esposa fala, que a mãe, todo mundo. Procure terapia. Ajude um profissional, sabe, para fazer, assim, um programa junto com você, e isso faz toda a diferença de você começar a acreditar mesmo em você. Você não precisa esperar, assim, se sentir 100% pronto para começar, sabe? Gente, coragem vem da ação, não da certeza. Então, vai muitas vezes sem certeza mesmo, sabe? Mas vai. Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo, né? A coragem não é a ausência de medo. Vai com medo mesmo. Porque a síndrome do impostor, ela tenta nos convencer de que nós somos menos. Essa questão de menos, eu sou menos que alguém. Gente, isso é muito chato. Imagina você se menosprezando. Que horrível. Mas o que você sente não define o que você é. Tudo bem? Reconhecer o valor que você tem, mesmo nas suas imperfeições, é o começo de uma nova jornada. Uma jornada invisível que você tem a desbravar aí. Mas leve essa jornada com mais honestidade consigo mesmo, sabe? Eu sempre falo de se comprometer com você mesmo, muito importante. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se que a sua jornada pode ser invisível para os outros, mas é muito real para você e merece ser muito respeitada. No próximo episódio, eu vou falar da mesma síndrome do impostor, porém, vou colocar um foco no mundo do trabalho, pois tem muitos profissionais adoecendo por situações que poderiam ser prevenidas, poderiam ser trabalhadas ainda numa forma muito mais tranquila e não chegar a um ponto muito grave. É isso aí, um forte abraço e um abençoado dia.